bom nós estarmos juntos no programa A Bíblia no Meu Dia a Dia, dando sequência ao estudo do Evangelho de São João. Estamos fazendo uma experiência maravilhosa com esse texto riquíssimo do testemunho de João, de tudo aquilo que João colheu e nos deixou como herança das palavras do Senhor. Essa palavra precisa transformar a minha vida e a sua vida. Para que isso aconteça, vamos abrir o nosso coração aqui no programa A Bíblia no Meu Dia a Dia ao Divino Espírito Santo. Ele nos dá o entendimento das Escrituras. Supliquemos a presença dele para que ele nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruiste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Toma aí a sua palavra, a Bíblia e também o caderno para nós anotarmos o texto que nós vamos estudar no estudo bíblico de hoje. Então coloca aí João capítulo 11, versículos de 28 a 37. João capítulo 11, versículos de 28 a 37. Vamos ler o texto e depois meditá-lo. Tendo dito isso, ela foi chamar Maria, sua irmã, dizendo baixinho: o mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus ainda estava fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta o tinha encontrado. Os judeus que estavam com Maria na casa, consolando-a, viram que ela se levantou depressa e saiu. E foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para chorar. Maria foi para o lugar onde estava Jesus. Quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar e os que estavam com ela, comoveu-se interiormente e perturbou-se. Ele perguntou: onde o puseste? Responderam: vem ver, Senhor. Jesus teve lágrimas. Os judeus então disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? Esse é um bom questionamento. Esse que fez abrir os olhos aos cegos, não poderia ter feito Lázaro, ou melhor, impedido Lázaro de morrer? Mas o importante é que ele quer mostrar a força da vida de Deus, do poder de Deus, do poder transformador de Deus. Então vamos versículo por versículo para nós colhermos bons frutos desse estudo bíblico. Tendo dito isso, ela, Marta, foi chamar Maria, sua irmã. Ele disse baixinho: o mestre está aí e te chama. O mestre está aí e te chama. O Senhor nos chama, o Senhor nos atrai. O Senhor faz exatamente isso, Ele quer trabalhar no nosso coração. Ele quer que nós o busquemos, estejamos na sua presença. Versículo 29, ouvindo isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Essa deve ser a nossa atitude cotidiana, levantar depressa e ir ao encontro de Jesus. Ainda que a gente esteja vivendo a dor da perda de alguém, ainda que a gente esteja vivendo momentos de tribulação, de provas na nossa fé, nós precisamos levantar depressa e ir ao encontro de Jesus. Nós precisamos encontrar Jesus todos os dias, porque só o encontro com Jesus pode transformar todas as realidades da nossa vida. Principalmente pode, e vai, quando nós o buscamos e o encontramos, vai avivar a nossa fé, dar sentido à nossa fé. Ouvindo, isso, versículo 30, na verdade, ela vai ao encontro de Jesus. Jesus ainda estava fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta o encontrara. Então ele ainda não tinha entrado no povoado. Os judeus que estavam com Maria na casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que fosse ao túmulo para chorar. Maria foi então ao lugar onde estava Jesus. Quando o viu, caiu aos seus pés e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Ela cai aos pés de Jesus. O que isso quer dizer? Ela o reconhece, ela o adora. Ela reconhece que Ele é o Senhor. Mas esse se não a impede de ter relacionamento com Ele. Eu não sei se você já recebeu algum não
de Deus, se você fez uma oração, um pedido, uma súplica e aquilo não foi respondido positivamente, eu não sei se você já fez essa experiência, mas ainda que nós recebamos um não da parte do Senhor em qualquer situação da nossa vida, é exatamente essa atitude que nós temos que ter, dobrar o nosso joelho e adorar. O Padre Jonas dizia para nós na Canção Nova, falando até mesmo dos dias difíceis, da grande tribulação e de toda a dimensão daquilo que nós esperamos viver, não é, cada vez mais, quando se aproxima a vinda gloriosa do Senhor, ele dizia: quem não adorar não vai aguentar. Quem não adorar não vai aguentar. Quem não se prostrar diante de Jesus não vai aguentar. Não vai aguentar a pressão midiática que vai dominando muitas vezes a mente das pessoas e levando-as à morte espiritual pela opção por falsas doutrinas, por opção por realidades muitas vezes contrárias ao ensinamento do magistério da igreja, a moral, contrária às virtudes. Eu vou dizer para você, se você ficar assistindo novelas, se você ficar assistindo até mesmo noticiários contaminados com ideologias, pensamentos muitas vezes vinculados a ideologias, você vai perceber um esfriamento. Quem não adorar não vai aguentar, porque a adoração é prostrar-se diante de Jesus, que nos faz prostrar diante da vontade dEle, dos mandamentos dEle, das leis dEle, de tudo aquilo que Ele ensina. E ela vai dizer, se Ele não esteve, ela só está dizendo, se o Senhor estivesse estado aqui, Ele não teria morrido. Então, se a gente não se prostrar diante de Jesus, o mundo vai nos engolir. As tentações do demônio serão presas para nós, para que a gente se prenda às tentações, caia no pecado e viva a morte eterna. Por isso é necessário se prostrar de joelhos aos pés de nosso Senhor e adorá-lo, porque quem não adorar não vai aguentar. E adorar aqui também é adorar a vontade de Jesus. Eu adoro a vontade de Jesus, ainda que a vontade de Jesus me fira, me machuque, me leve a ponderar a minha vida, ver se eu estou no caminho certo. Dobrar os joelhos, adorar Jesus, adorar a vontade de Jesus. Quando Jesus a viu chorar, bem como aos que estavam com ela, comoveu-se profundamente no espírito e ficou conturbado. Jesus tem dois sentimentos, ele se comove com a dor de Maria, mas ele se comove e ele se incomoda, não é? Ele se conturba. A palavra pode ser também voltada para a ira com os judeus que estavam ali, porque ele sabia que aqueles mesmos que estavam ali iriam depois traí-lo, iriam depois julgá-lo, iriam depois condená-lo, iriam depois pedir a morte dele, crucifica-o. Então, ele tem dois sentimentos, o de compaixão, mas também o sentimento verdadeiro de saber aquilo que estava acontecendo ali. E ele vai perguntar, versículo 34, onde o pusestes? Responderam, vem e vê, Senhor. Jesus chorou. Veja só, Jesus viveu a nossa dimensão humana na sua plenitude, menos no pecado. Ele é capaz de chorar a dor da perda, capaz de chorar, né, pelos sentimentos que os seus amigos estavam tendo. Ele é capaz de chorar, ele se compadece, ele tem sentimentos humanos, né? Deus, na sua encarnação, o Verbo, ele tem sentimentos, ele chorou. Então os judeus disseram, vede como ele o amava, vede como ele o amava. O amor de Jesus por nós, o amor de Jesus quando ele chora diante de Jerusalém. Ah, Jerusalém, se soubesses o que te espera, não acolhestes o profeta, fostes visitado e não perceber. Ele chora, ele tem compaixão, ele não quer a morte do pecador, ele quer a salvação. Deixa eu dizer para você, ele não quer a sua morte, ele quer a sua salvação. E eu quero dizer para você hoje, se tem alguma coisa na sua vida que tem te levado à morte espiritual, no primeiro estudo que nós fizemos, quando falava do quarto dia, né, eu apresentei 4 realidades que nos levam à morte espiritual: pecado original, né, aquilo que nós muitas vezes rejeitamos da lei natural, a desobediência à lei natural, a lei mosaica
e o desprezo pelo Evangelho da Graça, se você percebe que você está necessitado de uma confissão, busque a confissão, chore os seus pecados, porque Jesus se compadece de quem está na morte espiritual, de quem está vivendo essa experiência. Então, Jesus, ele chora. Ele é nosso amigo, Ele quer a nossa amizade. Ele quer que eu e você sejamos como Maria, Marta, Lázaro, seus amigos. E a amizade com Jesus influencia totalmente na nossa vida. Eu gosto muito de uma definição de São Tomás de Aquino sobre a amizade. Ele vai dizer assim: o que é uma amizade? É uma alma em dois corpos. Não é? A gente vai se assemelhando, se configurando. E Tomás de Aquino ainda vai muito mais além. Ele vai dizer assim: amigo é quem ama o que eu amo e que detesta o que eu detesto. Então, por isso que às vezes a gente tem que separar. Eu tenho até colegas lá do futebol, colegas lá da faculdade, da escola, da sociedade, mas amigos são aqueles que amam o que eu amo e que detestam o que eu detesto. Nós não podemos sentar na mesma mesa que os zombadores. Nós não podemos sentar na mesma mesa dizendo que nós somos amigos daqueles que detestam o Senhor, que odeiam o Senhor, que falam mal do Senhor, da igreja. Não bate. Os judeus então disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? Qual é a mensagem que nós podemos colher do texto de hoje para que ele gere o fruto de salvação na nossa vida? O Senhor Deus não quer a morte do pecador, mas que se converta e tenha a vida eterna. Somos alvos do amor de Deus e precisamos nos render a Ele para vencer o diabo, o mundo e as paixões da carne. Devemos dobrar os nossos joelhos e adorar Jesus e a sua santa vontade. Quem não adorar não vai aguentar. Esse é o caminho. Adorar a Jesus e adorar a vontade de Jesus. Dessa maneira nós estaremos vivendo uma experiência profunda de salvação, de redenção, mas de fortalecimento para vencer o diabo, o mundo e as paixões da carne. E aí experimentar a vida em abundância. Vamos rezar? Senhor, nós queremos viver essa experiência de ter vida e vida em abundância, vida nova. Para isso nós queremos, Senhor Deus, reconhecer quem Tu és. Tu és Deus. Um Deus que se encarnou, veio na nossa humanidade, na nossa natureza humana, para nos salvar. O Senhor viveu em tudo aquilo que nós, humanos, vivemos, menos o pecado. O Senhor sente as dores, o amor intenso, a compaixão, o desejo de amizade por cada um de nós. E a minha decisão, e eu creio que a decisão de cada um dos meus irmãos hoje, é de querermos estreitar cada vez mais o laço de amizade com o Senhor. Mas essa amizade que nos leva à adoração, a dobrar-nos diante do Senhor, reconhecendo o nosso nada diante do tudo que é o Senhor, mas também de dobrarmos diante da sua vontade. Somente adorando o Senhor e a sua vontade, nós aguentaremos resistir ao mundo, resistir à tentação do demônio e resistir às paixões da nossa carne que gritam provocados por esses inimigos exteriores, o mundo e o demônio. Conceda a mim e aos meus irmãos a graça de sermos adoradores do Senhor, adoradores da sua vontade, para que verdadeiramente nós suportemos tudo aquilo que é preciso suportar para receber um dia a coroa da glória na eternidade. Amém. Adore o Senhor. Passe numa capela todos os dias, dobre o seu joelho diante do Santíssimo Sacramento. Se você não conseguir parar diante do Santíssimo Sacramento, talvez por alguns motivos de tempo, dobre o seu joelho na sua casa, adore o Senhor, diga que você o adora de todo o seu coração e que você adora a vontade dEle, ainda que a vontade dEle seja exigente para você, mas você vai fazer um processo de ressurreição e de vida espiritual. Pode
ter certeza disso. Deus abençoe você e a sua família. Nós encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.